Olá, o Painel Regional está no ar e hoje a gente vai conversar com a nutricionista Maria Helena Antonicelli, ela que atua no Programa Municipal de Alimentação Escolar daqui de Campinas. Como nutricionista, é responsável técnica pelo programa e coordenadora do Departamento de Nutrição da Secretaria de Educação. Primeiro, gostaria de agradecer a presença da senhora. Muito obrigada por participar do nosso painel regional. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, a gente vai conversar a respeito, da alimentação escolar. Mudou muito da nossa época agora para os dias de hoje, São épocas totalmente diferentes, mas fato é que todo mundo tem uma boa lembrança da merenda escolar, A gente até conversava aqui nos bastidores que até o cheiro, daquela canequinha de plástico a gente ainda lembra, remete à infância, É, sim. Eu sempre falo com as cozinheiras, que elas fazem parte, da educação da criança, Então a criança lembra do professor, do primeiro professor, da primeira cozinheira, o que ela comia na escola, e é onde a gente forma os hábitos, alimentares das crianças. Então marca muito isso, E formar hábito alimentar das crianças é uma tarefa difícil, Porque cada um vem de uma educação de casa, cada um tem, uma história, um histórico alimentar na própria família, e quando você junta todas as crianças num lugar só, é difícil um cardápio que agrada todo mundo e que atenda às necessidades das crianças. Porque se for só para agradar, é fácil, Dá lá um docinho e fica todo mundo feliz. Mas é preciso fazer com que essas crianças comam direito para que possam crescer bem. Esse é um desafio que faz parte aí, do leque profissional dessas nutricionistas que atuam nas escolas. Bom, vamos começar então explicando um pouco sobre essas atribuições realmente, Da coordenação, por exemplo, da nutrição, desses desafios de incluir no cardápio das crianças algo que façam parte da alimentação delas, que elas gostem, e que atenda às necessidades que elas precisam para aquela faixa etária. Como que é gerenciar isso tudo, fazer parte desse programa de nutrição escolar? Deixa eu te explicar um pouquinho, que todo mundo pensa que assim, o cardápio da escola é montado da cabeça da nutricionista, a nutricionista gosta de tal coisa, ela coloca no cardápio, se ela não gosta, ela não coloca. Não é bem assim, Nós temos uma legislação que rege o programa de alimentação escolar, então é uma lei que fala os produtos que a gente pode utilizar, qual a frequência, os produtos que são proibidos, como refrigerantes, salgadinhos, frituras, Então, em cima dessa resolução, e nessa resolução fala também a quantidade de macros e micronutrientes para cada faixa etária. Então, a gente começa a preparação, a composição do cardápio, sempre com 1 ano de antecedência. Então, pesquisando os produtos, recebendo os fornecedores, vendo o que tem de novidade, como a gente estava conversando aqui, Não adianta a gente procurar um alimento saudável, mas que na hora que a cozinheira prepare esse alimento lá na escola, as crianças não aceitem, vá tudo para o lixo, tenha desperdício, Então, a gente busca, em parceria com os nossos fornecedores, desenvolver um produto que seja saudável e que seja adequado para aquela faixa etária, para aquele período que a criança permaneça na escola, que hoje, diferente do nosso, da nossa rotina das escolas no passado, as crianças ficam período integral, praticamente quase todas as escolas as crianças permanecem em período integral. Então, a gente tem o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar, numa escola completa, para o ensino infantil, para a educação infantil, e para os adolescentes, para os alunos maiores, a gente tem o café da manhã e o almoço no turno da manhã, e para o turno da tarde a gente tem o almoço e o café da tarde. Então, assim, é um desafio grande mesmo a gente ter essa aceitação dos nossos produtos, dos nossos cardápios. Então, assim, a gente tem que ter bastante conhecimento, buscar fornecedores, buscar novos produtos, fazer bastante testes na nossa cozinha experimental e teste também de aceitabilidade lá com as crianças nas escolas. Haja criatividade, para fazer um alimento que às vezes não é tão chamativo assim, que a criança pelo menos experimente, Porque dependendo da faixa etária, o desafio já começa aí, a criança já não quer experimentar algo diferente. Quando é um pouquinho maior, ainda você consegue ali numa conversa ou outra, mas quando é pequenininho fica mais difícil. Então tem que ter muita criatividade na elaboração, no preparo, desse alimento para que ele se torne atrativo para essas crianças. Realmente, gente, é uma dedicação desses profissionais,
Agora, aqui em Campinas, você falou um pouquinho aí de como funciona, né, nesses períodos integrais, que são refeições praticamente do dia todo servido para essas crianças, e hoje a gente se fala muito em insegurança alimentar, muitas delas só se alimentam bem assim nas escolas, né? O que torna essa função de vocês ainda mais desafiadora, né? Sim. Para isso, né, nós temos uma equipe de nutricionistas, né? Hoje, nosso programa de alimentação em Campinas é um programa único. Nenhuma cidade aqui da região, acho que nem do país, existe um modelo igual ao nosso. É um modelo premiado já desde 2002 que funciona dessa maneira. É um convênio da Secretaria de Educação com as centrais de abastecimento, a SEASA, ali na Dom Pedro. Então, dentro da SEASA tem os programas de segurança alimentar. E o programa de alimentação escolar fica dentro da SEASA. O papel da Secretaria de Educação é fiscalizar e conduzir, né, o programa, e a SEASA fazer a operacionalização. Então, nós temos uma equipe grande, né? Nós temos 57 nutricionistas dentro da Secretaria de Educação, dentro da SEASA, mais as empresas terceirizadas. Dentro da Secretaria de Educação, nós temos a Vera Gurgel, que faz o trabalho de educação nutricional. Então, ela marca lá com as escolas, né, para conversar com os professores, para participar de reuniões, para falar um pouquinho de educação nutricional. E até se estender para os alunos e para as famílias, que é o mais importante, né? A gente mostrar para as famílias o que é uma alimentação saudável, que, como você falou, se ela em casa está acostumada a comer refrigerantes, açúcar, salgadinhos e não comida, quando ela vai para a escola, é difícil fazer ela se adequar à rotina da escola, né? Então, por isso que o trabalho de educação nutricional, que é feito pelas nutricionistas e pela cozinheira, que também tem o seu papel importante, né? De estar lá incentivando a criança a comer, os professores. Então, todo mundo que está dentro da escola faz o papel de trabalho de educação nutricional com os alunos. As tias da merenda, né? Como a gente sempre chamava carinhosamente. Tinha os dias do desafio. Eu lembro que tinha um dia da semana que era o dia da fruta, né? Geralmente era maçã, e aí esse dia era um dia de um desafio muito grande realmente, porque maçã é uma fruta que nem toda criança gosta, né? Aliás, eu até hoje, viu, de grande assim, como maçã, porque eu sei que faz bem e adulto faz o que tem que ser feito, né? Criança que faz o que quer. Mas maçã é uma fruta que às vezes tem uma certa negação, assim, por parte das crianças, né? E elas ficavam lá, cortavam de forma diferente, né? Para tentar fazer a criança comer a fruta, que essa variedade de fruta é necessária, não adianta a criança comer uma fruta só também. E essa questão de estar diante de outras crianças ajudava nesse sentido. Ah, o Joãozinho está comendo, come você também. Então tem a parte do desafio, porque, né, são crianças que vêm de histórias diferentes, mas tem uma parte também que acaba ajudando, porque você vai usando os amiguinhos ali, né, de exemplo, e às vezes vai, né, tipo, vou comer só porque o outro tá comendo também, vou fazer de conta aqui que eu tô gostando, e de repente gosta, né? Porque às vezes é falta de experimentar mesmo, um preparo de uma maneira diferente. Agora, você falou que são 57 nutricionistas trabalhando na rede toda. Sim. Em cada escola, como é que é dividido esses profissionais? Elas são divididas por regiões. Então, cada grupo de nutricionistas atende as escolas da região, né? São divididas entre por volta de 20 escolas por cada nutricionista. Elas passam, né, fazendo visitas, é uma visita técnica, elas olham toda a parte de manipulação, higiene, também a gente tem que ter um alimento seguro, né, para esses alunos. A gente faz sempre capacitação com os cozinheiros, então nesse checklist elas vão estar avaliando o que a cozinheira está precisando mais aprender, o que precisa ser mais falado naquela capacitação. Então elas são divididas por regiões, né, e elas ficam lá dentro da SEASA. Agora, o trabalho de educação nutricional a gente faz pela demanda da escola. Então, a escola está fazendo algum trabalho, está percebendo que está tendo muito desperdício, que as crianças não estão aceitando. O clássico né, que elas não aceitam é o peixe, né? Porque a gente não faz o peixe frito, a gente faz o peixe cozido, assado, então é mais difícil de aceitação.
Então a gente faz um trabalho de educação nutricional, a nutricionista agenda na escola, a gente também tem parcerias com as faculdades aqui de Campinas, nós temos estagiários que vão para as escolas sob a supervisão da Vera e desenvolve algum trabalho para a criança ter uma aceitação melhor dos alimentos. E quem está em casa, né, estudou lá na década de 80, né, 90 ali, deve estar estranhando quando a gente fala peixe, mas peixe na merenda escolar, muita coisa mudou. Muita coisa mudou de lá para cá no cardápio, né? Como a gente já disse aqui, hoje existe uma legislação que proíbe alguns alimentos, permite outros, né? Calcula ali a necessidade dessa criança por conta da saúde mesmo, né? Na nossa época, por exemplo, tinha salsicha. E a gente amava. Hoje não tem mais, né? Hoje a gente não coloca nenhum produto industrializado, então salsicha, hambúrguer, todos esses itens já saíram dos cardápios. Quando eu vou fazer uma descrição de um alimento, né, para fazer composição do cardápio da alimentação escolar, eu sempre coloco que esse alimento deve ser livre de corantes, conservantes, gordura trans. Então, tudo isso a gente pede, depois a gente pede um laudo do laboratório que comprove que esse alimento não tem essas características que a gente não quer que as crianças acabem ingerindo no cardápio, né? Uma diferença enorme, né, em relação do que a gente viveu, também por conta da própria informação, sim, né? Evoluímos demais, né, de lá para cá e não teria como ser diferente. Que bom que foi assim. Então, hoje a gente tem, de fato, um cardápio adequado para essas crianças, feito, né, para que elas possam se alimentar de maneira saudável, segura, até porque várias crianças têm alergias. Sim. E um corante, por exemplo, pode desencadear uma crise alérgica gravíssima numa criança. Então, selecionar esses alimentos, além de dar saúde, também dá segurança para a gente saber, né, pelo menos que nenhuma criança ali vai ter um efeito colateral por conta de uma alergia, por exemplo, de um alimento. Como você falou, né? Os tempos mudaram, a alimentação escolar está diferente, né? Eu brinco sempre, né, que eu falo que antes os alunos iam para a escola para comer besteira, a gente servia salsicha, hambúrguer, tinha arroz doce, né? Tinha bastante coisas mais açucaradas do paladar da criança. E o arroz e o feijão as crianças comiam em casa. Mas as coisas mudaram, os pais agora mais trabalham fora, às vezes a criança fica com um irmão, fica sozinha, e aí, como você falou, ela vai se alimentar adequadamente na escola. Então, a gente ouve as crianças falando, o que você mais gosta na escola agora? Eu gosto de arroz, feijão, de carne, por quê? Na casa dela, ela não está acostumada a isso. Hoje, os pais se utilizam de refeições rápidas, de macarrão, de coisas não saudáveis para as crianças. E elas sentem essa vontade, né? E como você falou também, vendo o amiguinho comendo saudável, um vai puxando o outro, e aquela rotina que acontece na escola, né? Então, todos os dias é servido no mesmo horário, é servido uma refeição saudável, as professoras estão incentivando, as nutricionistas estão fazendo algum trabalho. Então, assim, a criança passa a comer melhor mesmo, né? Então, esse desafio nosso, né, que eu estava falando no início, de buscar refeições saudáveis que as crianças aceitem, foi o caso que mais chamou a atenção, que a gente não sabia que ia ter um sucesso total, né? No ano passado, a gente começou a pensar numa alimentação saudável para o Dia das Crianças, pensamos no açaí, fizemos o teste numa escola, o açaí integral, sem açúcar, e foi o maior sucesso. As crianças amaram, vieram elogiar, perguntar quando ia ter de novo. Então, é bem gostoso quando você pensa num produto e dá certo lá na ponta. Nós já mostramos aqui o quanto mudou, né? Quanto era diferente. Hoje, a nutrição realmente é levada muito mais a sério, tem legislação que fiscaliza os produtos que são servidos para essas crianças, porque não é só encher a barriga, é nutrir de fato essas crianças com todas as vitaminas, minerais que são necessárias para o crescimento, né, desses pequenos aí, e a escola tem um papel muito importante nisso. Agora, além de toda essa mudança do cardápio, como por exemplo, embutidos que já não são servidos mais, como a famosa salsicha que as crianças gostavam tanto, e agora tem peixe, carne, frango, enfim, proteínas, né, de verdade para essas crianças alimentarem. Tem também uma diferenciação aqui em Campinas, que é um projeto bem legal da horta, né, que as crianças
observam ali como que funciona todo esse sistema, né? Desde o momento de plantar, cuidar e colher, e depois vão se alimentar com esses alimentos que eles viram ali a forma que acontece, né? O crescimento deles em si. Isso ajuda também, incentiva essas crianças a comer mais sim, né? legumes, né? Incentiva. Então, assim, é um projeto que a gente incentiva as escolas a praticarem lá as hortas, né? A gente chama de horta pedagógica. Então, assim, é um momento que o professor pode ensinar como faz para plantar aquela fruta, aquela verdura, como que ela cresce, se ela fica embaixo da terra, se ela fica em cima. Então, a criança, ela desperta para conhecer aquele alimento, né? E aí ela acaba conhecendo e tendo aquela vontade. Ah, então pelo menos eu vou experimentar. E também o que é bom é que ela leva para casa, né? Então, os pais que não estão acostumados a comer frutas, verduras e legumes, né? A criança contando o que ela aprendeu na escola, que ela viu o alimento nascer, né? E colher, ela leva isso para casa, incentiva também a família a consumir mais frutas, verduras e legumes, né? E na minha época eu lembro que tinha algumas experiências que a gente fazia na escola, aquela do feijão no algodão clássica, né? Só que não ia muito para frente, né? Era só aquilo ali mesmo. A horta não, eles observam desde o momento do plantio até o momento da colheita. É claro que não são esses alimentos que são servidos ali que nutrem a necessidade daquela escola, né? Dessa horta, é mais como forma pedagógica mesmo, né? A gente já falou que existe esse projeto em parceria com o SEASA aqui de Campinas, que é de onde vem, né, que vem a provisão desses alimentos para essas crianças. Aliás, são fornecedores selecionados, né, para que todos os alimentos entregues sejam alimentos de qualidade com segurança, né? Sim, os alimentos da horta pedagógica é só para a criança ter o conhecimento mesmo, né, aprender. Então ela vê lá como planta a cenoura, vê a cenoura crescendo e aí a tia fala, agora nós vamos levar a cenoura para a cozinheira preparar, né? E aí ela vai comer a cenoura que são entregues pelos nossos fornecedores, que eles participam de licitação, são fornecedores que têm uma rotina de entrega nas escolas, né? E a horta pedagógica não é a fonte dos preparos dos alimentos. É muito legal, né? Muitas dessas crianças moram aí, inclusive em apartamentos, não sabem nem como que planta, né? Não imagina, às vezes, como é que nasce ali um pé de alface, por exemplo, e elas presenciarem isso faz realmente toda a diferença na alimentação. Agora, além dessa questão da horta, também tem a preocupação com o plantio em geral, né? É que vocês também acabam incluindo nesse projeto para essas crianças poderem entender como é importante, né, o manuseio ali, como é que funcionam tudo, né? Sim. As crianças também podem fazer umas oficinas, né, que as professoras acabam fazendo com eles, oficinas culinárias, então utilizando até alguns produtos da alimentação escolar para fazer algum preparo, para eles também participarem e aprenderem como é que funciona, né, a preparação dos alimentos. Como você falou, tem criança que não conhece, só conhece a batatinha frita, não conhece a batata quando é planta. Acha que nasce no mercado, né? Nasce no mercado já geralmente aquelas congeladas, né, que a gente acaba comprando, porque hoje nem descascar a batata, às vezes a mãe tem tempo, né? Aí compra aquela congelada, que para a saúde é uma beleza. E aí aquilo que eu falei para vocês, né? A criança aprendendo na escola, ela acaba levando isso para casa. Então, quando a mãe está na escola, é comum acontecer da criança querer apresentar a cozinheira para a mãe para perguntar como que ela faz tal coisa. Ah, o feijão da cozinheira é gostoso, a mãe vai lá perguntar a receita, como a mãe está fazendo, para poder fazer em casa. Na escola ele come, em casa não, então o que está acontecendo, né? Então, esse é o nosso objetivo, que se estenda também para a família, né? Que a família também faça um trabalho de educação nutricional, que coma melhor, que coma mais saudável. A gente sabe dos índices de obesidades que estão bem altos, né? Crianças que estão cada vez mais aparecendo com problemas de colesterol, diabetes, né? Em idades, crianças com 10 anos agora, isso a gente não ouvia falar no passado, né? Então, isso tudo é também culpa da alimentação, né? Então, esse trabalho de educação nutricional que a gente faz é para ter essa prevenção, para as crianças não estarem diabéticas, não estarem obesas. E como você falou também, hoje a gente tem muitas crianças com problemas de intolerâncias ao glúten, à lactose, a corantes, né?
Então, também tem que ter uma alimentação diferenciada para esses alunos, que nós fazemos também. Às vezes, a gente acaba comprando produtos, por exemplo, um biscoito sem glúten, acaba atendendo todos os alunos para não diferenciar aquela criança, né? Para ela ter a inclusão junto com os amigos, né? E até desenvolver receitas de bolo sem lactose, né? Então, o bolo desenvolve a receita de um bolo preparado com água, porque se tem alunos daquela escola que tem problema com o leite, eles vão poder comer o bolo e todo mundo junto, não vai ter uma preparação específica só para aquele aluno. Um produto que faz bastante sucesso também, que acho que há quase 5 anos que a gente adotou no nosso cardápio, é o pão de queijo sem queijo. Porque a gente tem as crianças que têm problema, né, que têm alergias, e aí é aquele cheiro na escola toda, você não pode comer, você pode, e daí ficava difícil. Aí nós colocamos, né, fizemos um trabalho junto com o fornecedor de ter um pão de queijo vegano, e é muito gostoso, tudo, as crianças adoram e todos podem comer sem problema nenhum. Então, o nosso trabalho é não excluir a criança que tem alguma restrição alimentar, e sim acolher essa criança dentro do nosso cardápio. E para os outros alunos não vai fazer mal, vai fazer bem, né? Sim, Até sim. porque a gente sabe hoje que o glúten, mesmo para quem não tem intolerância, né? É um alimento que tem que ser moderado, né? Tem que ser consumido de forma moderada. Nada em excesso faz bem, né? Essa é a realidade. Todos os alimentos a gente precisa ter moderação, variedade, diversificar. Então é isso que a gente procura fazer dentro do nosso cardápio. Então hoje nós temos frutas, verduras e legumes, nós servimos 5 tipos de frutas na semana, Não é toda a só refeição. maçã. Não Na é minha só época era só maçã. Nós sempre preferimos as frutas da época, né? Então, lógico, toda semana tem maçã, que é uma fruta que está disponível no mercado, maçã e banana. Aí, na época de mexerica, a gente tem mexerica, caqui. Então, a gente preconiza também as frutas da época. As frutas, os legumes também, todas as nossas refeições nós temos saladas ou nós temos alguma coisa refogada. Então a criança está sempre lá tendo alguma coisa para ela poder experimentar. E é legal, né, que às vezes chega em casa, às vezes a família não tem esse costume, né? Ou às vezes porque não tem condições financeiras de comprar uma fruta diferente no mercado, a criança tem essa opção de comer na escola, ou porque às vezes a família não tem mesmo o costume de comer fruta, Sim. né? E aí, de repente, a criança chega em casa, gostou daquela fruta, pede, né, a fruta para a mãe, vai ver os outros irmãos também gostam, enfim, acaba incluindo aí uma alimentação mais saudável na família toda. Porque Isso hoje, mesmo. vamos combinar, é muito mais fácil descascar algo, aliás, abrir algo, né, desembalar algo do que descascar uma Isso fruta, mesmo. né? Mais fácil você abrir um salgadinho, você desembalar ali um chocolate, mas isso tudo tem um preço caro lá na frente, a gente já está pagando alto esse preço, que são as crianças com obesidade, são as crianças com colesterol alto e crianças desenvolvendo doenças como hipertensão, por exemplo, que isso a longo prazo a gente sabe que pode trazer problemas seríssimos, né, na fase adulta. Então, de fato, é algo que a gente tem que se pensar bastante, aproveitar aí que o município tem essa preocupação e está fazendo todo esse trabalho, né, que é um trabalho belíssimo, por sinal, parabéns para vocês. E os pais em casa aproveitarem essa onda aí, né, já que a escola está fazendo essa parte, né, da educação alimentar, em casa tem que colocar em prática também, né? Porque senão não vai adiantar muita coisa chegar em casa e continuar dando chocolate para a criança, né? Essa é a nossa briga, esse é o trabalho que a Vera faz lá de estar fazendo palestras, agendando palestra online, fora do horário. Eu só posso fazer palestra à noite. Vamos marcar palestra à noite então, para ter essa conscientização da população. Bom, a gente ficaria aqui mais um tempão conversando ainda a respeito desse assunto, até porque, como eu disse no começo da nossa entrevista, remete à lembrança da infância de todo mundo, porque todo mundo lembra da merenda que era servida na escola. Não interessa a fase que a gente estudou, né? Teve a fase da sopa, teve a fase da salsicha, enfim, várias fases aí, mas todo mundo lembra da merenda que era servida na escola, porque faz parte realmente da nossa infância. Porém, nosso tempo está acabando. Mas antes da gente ir embora, eu queria, claro, agradecer a sua presença aqui e perguntar se tem algo que os pais possam fazer para ajudar, talvez ali, nesse projeto de vocês, né, se colocarem à disposição e participarem mais, né, da escola nesse momento, perguntar
como é que anda a alimentação em casa, ou às vezes tirar essas dúvidas, né, de uma receitinha específica ou outra. O que um pai, por exemplo, preocupado com a alimentação do filho pode fazer para ajudar? Sim, é importantíssimo a participação da família, né, com a criança dentro da escola, acompanhar o que está sendo servido. Nosso cardápio ele fica disponível no site da prefeitura, os pais podem acessar o site, toda semana o cardápio está lá disponível. Então, acompanhar o que a criança está comendo e se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, ou a criança tem alguma restrição alimentar e precisa ter algum esclarecimento, ele pode estar falando com a diretora da escola, agendando com a nutricionista que é responsável pela escola, a nutricionista vai até a escola, atende esse pai, conversa um pouquinho sobre... às vezes a gente tem crianças que têm preferências alimentares, né? E o pai acha, coitadinho, né? Ele só gosta de comer isso e na escola não tem. Então a nutricionista vai até a família para explicar por quê, né? Por que o nosso cardápio é dessa maneira, por que a gente pensa numa alimentação saudável para prevenir as doenças. Então acaba trazendo esse pai para o nosso lado. Então assim, tem que estar sempre atento mesmo, o que a criança está comendo, as preferências alimentares da criança, lógico, ela vai gostar do que é mais agradável para o paladar dela, mas será que o que é agradável para ela é bom para a saúde, né? Então é o pai que tem que definir como vai ser a alimentação da criança. Então, essa conversa com a nutricionista na escola, tirando todas as dúvidas deles, ajuda bastante. Ajuda também até a montar uma rotina em casa, para ter uma rotina saudável, porque a gente percebe que depois das férias, nós estamos chegando aí em julho, né? A criança fica em casa, os pais acabam deixando comer o que eles gostam e quando eles voltam para a escola, aí as cozinheiras e as professoras acabam tendo um pouquinho mais de trabalho para voltar para a rotina de uma alimentação saudável. Né? E o paladar da criança, a gente sabe, né? Quanto mais doce, melhor, Sim. né? Mais para a saúde, isso de fato é muito prejudicial. Bom, muito obrigada pela sua entrevista aqui no nosso painel regional. Foi um prazer conversar com você. Obrigada. Para você que está em casa, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo painel. Até lá!